Bebês foram modificados geneticamente. Veja no que deu. Boa tarde a todos, nós somos o Disper Ciência. E você deve ter visto aí nos últimos dias, nas últimas horas, várias coisas na mídia, no Facebook, no Twitter, sobre essa edição gênica que fizeram em embriões humanos, lá na China, né? Porque não podia ser em outro país para fazer coisa do tipo. Mas essa não é a grande novidade do que está acontecendo aí. Edição em embrião humano já acontece desde 2015. CRISPR não é uma técnica nova, como está aparecendo pelas manchetes bombásticas. Já existe desde 2013 essa técnica nos Estados Unidos. E a grande novidade dessa notícia é que esse cientista chinês fez essa edição nos embriões, implantou in vitro, esqueci qual é o nome mesmo. Fertilização in vitro, por isso que é bom gravar com 3 pessoas. E, segundo ele, a mulher teve gêmeas desse embrião implantado. Essa que é a grande novidade e que dá uma forçada um pouco forte nos limites éticos, né, da ciência. A questão é que ele fez essa declaração dizendo que fez essa pesquisa com a ajuda de outro pesquisador chinês, mas sem estar seguindo uma regulamentação. Então parece que a própria China não tinha ciência disso, órgãos de pesquisa não tinham ciência disso. Hoje saiu uma notícia do próprio hospital que ele citou em sua pesquisa, falando que teve apoio, respaldo desse hospital, e o hospital falou que não, que na verdade o documento que tinha lá falando de ética está falsificado, tem a assinatura falsificada. Então tem todo um dilema ético por trás disso, e apesar dele ter falado que o CRISPR não é uma técnica nova, por ser de 2013 sendo usados em humano em 2018, é uma técnica nova. E não só o hospital, mas a universidade que o cara foi formado também falou que não sabia dessas coisas que estavam acontecendo, que é uma coisa que força a barra. Alguns dos participantes, dos médicos e enfermeiros que participavam da pesquisa também não estavam sabendo que envolvia pessoas com HIV e tudo mais, né? Que é um limite para a segurança, um risco, aliás, para a segurança dessas pessoas também. E uma coisa importante que a gente está falando CRISPR, mas é um negócio super complexo. A gente tem um vídeo falando sobre isso, que é só você clicar no izinho aqui ou aqui, não sei onde vai aparecer. Na pontinha. Mas eu recomendo esse vídeo demais, foi recomendado por outros youtubers aí, é excelente para você entender o que significa tudo isso. Mas, basicamente, é um negócio que você coloca na célula, in vitro, né? Não em um humano vivo, mas lá no seu laboratório, nas vidrarias, você pega as células, coloca essa maquinaria que a gente chama de CRISPR-Cas9, e com isso você consegue cortar partes do material genético da pessoa. Você pode ou só cortar e tirar o que está escrito ali, ou você pode até colocar coisas novas que não tinham no material genético. Nesse caso, desse pesquisador, ele tirou teoricamente um gene muito importante para a sinalização de vias inflamatórias. Esse gene, essa parte do DNA, está envolvida com a expressão de um receptor de membrana. O que significa isso? É basicamente uma porta de entrada para o sistema imunológico para o HIV. Então o HIV consegue invadir nosso sistema imunológico tendo esse receptor que é uma porta de entrada para o HIV. Se você tira o gene que codifica para as proteínas que fazem esse receptor, você acaba conseguindo, então, não permitir que o HIV invada o seu corpo e as suas células. A portinha fica fechada. Exatamente. Isso é muito lindo, teoricamente, mas na vida real a gente sabe que nada funciona no organismo sem uma modulação de vários genes atuando em conjunto, várias vias, várias proteínas. Então, é uma coisa interessante de se fazer. Já fizeram em indivíduo adulto essa remoção do gene CCDR5, se eu não me engano o nome, de um paciente com HIV também. E o cara foi curado. Fizeram um transplante de medula óssea com células sem essa proteína. E o cara tinha HIV e foi curado de HIV. Agora, a diferença de fazer nisso é porque foi em embrião e embrião humano. Então, você está mexendo
na precursora de todas as células daquele indivíduo e vai gerar também as células que vão passar a informação para as outras populações, né? Que esse indivíduo tiver, diferente de um indivíduo adulto. Você mexendo só na medula óssea, isso vai ficar só com aquela pessoa. Se ela tiver filho, não vai passar para frente. E mais do que isso, além do dilema ético de mexer com embriões humanos, também tem um dilema de não ter deixado de forma clara para quem estava participando dessa pesquisa o que estava sendo feito. Então parece que foi dito que era uma vacina contra o HIV. E um dos pesquisadores falou que mexer em genes era praticamente uma criação de vacina. E a gente sabe que não é bem assim, né? E o primeiro código de ética que surgiu foi depois da Segunda Guerra Mundial. Era o Código de Nuremberg, acho, em 47. E foi por conta dos experimentos feitos na Segunda Guerra, que foram bem cruéis, foram letais, foram terríveis, e acharam que deveriam providenciar um código de ética para pesquisas feitas em humanos. Então, esse código falava que tinha que seguir os direitos humanos e tal. E o primeiro artigo desse código falava que, caso alguém se voluntariasse para uma pesquisa, essa pesquisa deveria ser consentida e esse consentimento ele deveria ser esclarecido, total. Não deveria ter pressão do pesquisador e não deveria ter palavras eufêmicas, como é uma vacina contra a AIDS. E sabe? É muito diferente o pesquisador falar que não, as famílias foram totalmente sanadas, as dúvidas das famílias, elas sabiam de tudo que a gente estava fazendo. É muito diferente você falar isso em reportagem e tá lá escrito claramente, né, as coisas que você vai fazer. Nada na ciência vale o que você está falando, vale o que você escreveu, está publicado, está reproduzido. Isso é uma grande falha. E quem falou isso de é uma vacina foi o pesquisador que liderou essas pesquisas e ele é físico, ele não é nem ligado aos campos da biologia. Você nunca tinha feito experimentação humana. E assim, é bom esclarecer os códigos de ética. Então, tem uma discussão de ética mundial, mas os países têm autonomia para estabelecer seu próprio comitê e sua própria regulamentação. A China parece que é muito liberal em relação a muitos outros países. Se você procurar pesquisas com embriões, por exemplo, você vai encontrar muitos artigos chineses. Porque sim, porque é a China. Mas é isso. Mas mesmo assim, a China em si, vários pesquisadores de lá e tudo estão repudiando essa atitude, né, essa pesquisa. No código de ética chinês, o limite máximo que eles têm nesse sentido é que não pode fazer clonagem humana. Fora isso, tudo bem. Mas é uma extrapolação gigante você fazer um experimento em embrião, que é permitido, e implantar isso num útero, né? Mas, como você disse, é a China, tem várias coisas acontecendo por aí, por lá, e o que a gente vai ter que começar a lidar com experimentos desse tipo, porque a ONU, por exemplo, algum comitê internacional só pode dar sugestões, não pode interferir na política do país, o que eles vão fazer realmente. Então, será que Gattaca está chegando? Será que a gente vai ter uma população modificada geneticamente? Isso me lembra muito Orphan Black, apesar de não ser clonagem, mas, enfim. E uma diferença muito importante, um problema muito importante você editar embrião humano é que a gente tem muita mutação não esperada usando essas técnicas. CRISPR foi uma técnica que revolucionou esse mercado, essa pesquisa de você editar os genes em si, mas ainda assim essa técnica envolve várias publicações mostrando que causa off-target. O que significa isso? Você mirou em um gene específico no DNA, mas mesmo assim, ali ao redor daquele gene, a enzima ainda corta outras coisas que você não esperava, pode colocar outras coisas que você não esperava. Então, a gente não tem um controle muito bom sobre esse experimento. A gente precisa ser muito cauteloso com relação a isso, né? Tem que ter em mente que é uma técnica que ainda está sendo desenvolvida, né? E acho que, além disso, é legal falar que existe também a necessidade de ter uma certeza de se você realmente conseguiu fazer o que você pretendia. Sim. Então, pelo que foi reportado aqui no experimento,
ele conseguiu fazer isso em uma das cópias do gene no nosso DNA e também conseguiu fazer em outros casos nas duas. Mas nos 2 casos, ele implantou os embriões. A pessoa, tipo, não fica totalmente resistente. A gente tem um genoma com uma cópia do pai e uma cópia da mãe para cada gene que a gente tem, né? Acontece frequentemente, até em edição com enzima do tipo, você conseguir editar só ou do pai, o alelo que você recebeu do pai, a forma do gene, né, que você recebeu do pai, ou só o da mãe. E aí quando esse bicho começa a se desenvolver, no caso humano, ele fica um mosaico. Essa é uma das maiores críticas que fizeram essa declaração, que não foi nem uma publicação ainda. Que quando o embrião cresce, o humano pode desenvolver essa proteína, porque o humano teve manutenção de alguns alelos que geram essa proteína, em outros lugares pode não desenvolver essa proteína, então fica um mosaico literalmente. E uma coisa também que falou sobre as falhas técnicas, né, do CRISPR, mas também tem o caso de que uma proteína não necessariamente ela tá ali para fazer só aquela coisa. Então, por exemplo, essa proteína que ela é produzida através desse gene, ela também serve para outras coisas. Então, tipo, por exemplo, ela tá ligada à gripe, tá ligada a uma outra doença ocidental. Então, parece que retirá-la torna mais suscetível as pessoas a essa doença ocidental, torna mais suscetível essas pessoas à gripe, mesmo que ela não seja mais suscetível ao HIV. Coisa que a gente nem sabe também, né? Porque qualquer pesquisa... Só conhecido. Isso é um risco de qualquer experimentação humana. A gente sabe muita coisa, tem muita publicação antiga, mas é impossível prever tudo que um gene faz, justamente porque esse gene não atua sozinho no nosso corpo, né? Somos sistemas complexos. Exatamente. É uma modulação de vários genes atuando em conjunto para várias características diferentes. Como eu falei, eu vou explicar, isso não é uma publicação. Essa notícia está repercutindo só porque esse cientista deu um furo de reportagem para uma agência dos Estados Unidos antes de um congresso que ele ia fazer. E alguns cientistas tiveram acesso à metodologia, às conclusões desse trabalho. Por enquanto é só uma declaração, não tem nada certo que realmente foi feito isso. A gente está confiando na palavra dele, né? E dos cientistas que tiveram acesso a isso. Então vamos esperar a publicação, que eu acho improvável, para não dizer impossível de acontecer, porque nenhuma revista no mundo poderia aceitar uma publicação com testes feitos em humano, né? Direto. Comitê de ética. Ciência de base feita em humano. Mas quero ver. Assim, é algo que eu particularmente já esperava que poderia acontecer, esse caso. Só que eu achei que foi um acontecimento, assim, dando uma opinião pessoal agora, eu achei que foi um acontecimento precoce. Eu não achei que, assim, aos meus 21 anos de vida eu ia estar lendo uma coisa dessas. Não sei vocês. Eu também já esperava, porque como eu falei no começo, a gente já mexia com CRISPR para tratar pessoas com HIV, para tratar pessoas com outras infecções. Então, para mim era só questão de tempo alguém fazer isso, mas eu esperava que... Uma pesquisa clínica que envolva uma pesquisa básica antes. Eu esperava que seria feito de forma regulamentada. Sim. Né? Eu esperava que os chineses ou alguém desses países iria correr para fazer isso antes que tivesse uma regulamentação, na verdade. Sim. Porque isso já até aconteceu antes, né? Já tinham feito várias coisas, as críticas eram as mesmas dos pesquisadores, só que agora está tudo mais ferrenho porque implantaram os embriões em humano e nasceram, né? Teoricamente. Vamos ver se é verdade ou não. Se tiver como a gente vê também se é verdade ou não, né? Que é difícil. Acho que esse vídeo já está ficando meio longo, acho que a gente pode encerrar. Mas o que a gente queria falar de mais importante talvez desse vídeo é que a gente quer a participação de vocês. Então, a gente vai criar um formulário anônimo, se você não quiser colocar aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Se você é especialista da área, super legal. Se você acha que eu falei groselha. E você dê sua opinião sobre bioética mesmo, sendo pesquisador, sendo cientista, não tendo nem concluído o ensino médio, a gente quer saber.
Então deixa aí nos comentários. Se você tiver vergonha, pode comentar anonimamente no Forbes, que vai estar aí fixado no primeiro comentário. E a gente vai dar o feedback sobre isso nas nossas redes sociais. Então fica de olho lá no nosso Instagram. A gente tá fazendo várias histórias engraçadinhas ultimamente. Fica de olho no nosso Insta. Depende do humor, né? Depende do humor. É engraçadinho. E no nosso Twitter também. Então tá tudo linkado aqui na descrição do vídeo. E dá uma checada lá. Já se inscreve, segue, faz tudo que dá pra fazer. A gente tá esperando vocês, hein? É isso aí. E confere nosso Apoia-se também, que é super importante pra gente continuar conseguindo produzir conteúdo. Quem sabe um dia viver disso, né? Tem um link na descrição também. Lá tem as recompensas que você pode receber caso apoie a gente financeiramente. E um dos grupos de WhatsApp mais movimentados do Brasil. Tem figurinhas da minha cachorra. É isso aí. Ela é incrível. Se você gostou dos nossos comentários, curte o vídeo. Porque a gente tá fazendo isso rapidão, vale a pena o nosso like. Aconteceu essa semana, a gente já tá postando vídeo. Dá o like aí, se inscreve no canal e falou!